Fala galera, que coisa boa estar com vocês aqui nessa aula. A gente vai falar sobre os fatores que afetam o processo de evaporação. Tá certo? A evaporação é um processo que ocorre de forma natural nas condições ambiente, só que tem como sim você forçar para que ela aconteça de maneira mais rápida, se for uma necessidade sua, tá certo? Tem como você aumentar a taxa de evaporação. Beleza? Coisa boa? Ó, primeiramente a gente vai olhar aqui para esse recipiente contendo um líquido. Então tá aqui o recipiente contendo um líquido, perceba que logo acima dele a gente tem um gás, tá certo? Um vapor. Nesse momento a gente está usando como sinônimo o gás e vapor, que foi formado a partir do líquido. Tá aqui a representação da água no estado líquido, tá aqui a representação da água no estado gasoso, tá certo? Bom, professor, o primeiro fator que afeta na evaporação, né? Primeiro é o fator que pode forçar que a evaporação aconteça de maneira mais rápida. Bom, o primeiro que eu vou citar, que eu acho que o que está se passando na sua cabeça, é o fator calor, tá certo? O calor que você fornece para o material. É óbvio que quanto mais calor você fornece, maior a taxa de saída do vapor. Por exemplo, se você comparar líquidos que estão em temperaturas diferentes, por exemplo, a água a 10 graus, a 80 graus, aqui está 80 graus, consegue evaporar com mais facilidade. Lembrando que a evaporação é um processo em que o líquido, no caso as moléculas da superfície, passam para a fase gasosa. Quanto maior a temperatura, mais energia essas moléculas irão ter para passar para outra fase. Tá certo? São líquidas que passam para a fase gasosa, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a taxa de evaporação. Ó, o próximo fator é o fator umidade. Para representar o fator umidade, eu vou fazer aqui a troca do meu desenho, tá certo? Bom, talvez a umidade você não consiga notar diretamente, tão quanto você nota o fator temperatura, calor, tá bem? Mas a umidade sim influencia. Feras, observa esse desenho e observa o desenho do lado. Ó, aqui eu tenho um líquido, ele evaporando em um ambiente onde eu tenho um ar seco, baixa umidade. Do outro lado, eu tenho um recipiente evaporando em um ambiente que tem uma umidade elevada. Vê só como é que vai funcionar. Quanto menor a umidade, esse é menos úmido do que esse. Perceba que essas partículas que estão aqui nessa parte, elas representam a umidade. Aqui a umidade é menor. Quanto menor a umidade, maior a taxa de evaporação. Quanto menor a umidade, maior a taxa de evaporação. No caso, se eu fosse comparar as velocidades de evaporação, aqui desse lado eu teria uma evaporação se processando numa maior velocidade. Ó, aqui bem provavelmente ia se processar numa maior velocidade, já que eu tenho ar úmido. Professor, qual a razão disso? A razão é que a umidade do ar ela pode estabelecer com o líquido uma espécie de equilíbrio. Ó, a umidade do ar pode estabelecer com o líquido uma espécie de equilíbrio, que funcionaria basicamente da seguinte maneira. Fiz aqui um esqueminha. Ó, quando o ar está muito úmido, o gás ele pode naturalmente condensar, volta a ser líquido. Quando o ar está seco, não tem uma quantidade elevada de gás capaz de fazer uma condensação. Pode até fazer, só com uma taxa baixa. É como se na umidade maior houvesse uma recuperação de líquido à medida que ele evapora. Então ele evapora, só que eu tenho ali uma recuperação, né? Uma compensação. Está subindo, mas também está descendo. A umidade ela viabiliza esse equilíbrio líquido-vapor, líquido-gás. No caso do ar seco, não. Eu não tenho esse gás capaz de entrar em equilíbrio e condensar ao mesmo tempo que a evaporação ela se processa. Então, em resumo, quanto mais seco for o ambiente, maior vai ser a taxa de evaporação. Ó, outro fator, fera,
A área da superfície do líquido também influencia. Ó, eu tenho aqui dois recipientes contendo o mesmo volume de líquido. Pronto, dei uma arrumada. Então tá aqui dois recipientes contendo o mesmo volume de líquido. Perceba que aqui, desse lado, eu tenho um maior espalhamento do líquido com relação ao recipiente que está do lado dele. Ó, aqui está muito mais espalhado, tem uma área maior aqui do que aqui. O que é que acontece? As moléculas que estão aqui nessa superfície, elas estão mais distribuídas e mais disponíveis para que elas possam vir a evaporar. Ao contrário daqui, ó, que são poucas que estão disponíveis para participar de um processo de evaporação, tá certo? Bom, como consequência disso, a gente tem o seguinte, ó. Passou-se determinado tempo, tá bem? Passou-se determinado tempo, eu queria que você observasse, ó, a taxa de redução de volume. Passou-se um tempo, aqui reduziu para 200 ml, que é 0,2 litros, ó. Esse recipiente que tem a água mais espalhada, que tem um líquido mais espalhado, ó. E aqui houve sim uma redução. Só que não reduziu tanto, aqui reduziu para 200 ml, ou seja, evaporou 800 ml. Aqui só reduziu para meio litro, isso é uma situação hipotética, claro, mas eu quero que você note que quanto mais espalhado o líquido tiver, maior vai ser sua taxa de evaporação. Coisa boa? Férias, até a próxima.